Amigos, ontem nós terminamos com uma questão em aberto. O senador Lindsey Graham morreu um dia após retornar de Kiev, e seu escritório se limitou a uma frase seca: doença breve e repentina, enquanto a família pediu respeito à privacidade. Disse na hora que isso não acontece assim. Sobre a morte de uma pessoa absolutamente pública, que viveu sob os holofotes por décadas, não nos disseram uma palavra, e agora, nas últimas 24 horas, nos disseram. Hoje vamos analisar 3 coisas: de que afinal ele morreu, quem vai ocupar o lugar dele e, o mais importante para nós, o que vai acontecer agora com aquele golpe contra a Rússia que ele estava preparando nos últimos dias de vida. Vamos começar pela causa. No dia 12 de julho, o Departamento de Medicina Legal do Distrito de Colômbia, justamente aquele Washington onde ele faleceu, divulgou uma conclusão preliminar, ou seja, além da preliminar, ainda haverá outra depois. A formulação é a seguinte: dissecção da aorta devido a uma doença cardiovascular aterosclerótica. Traduzindo para uma linguagem mais simples que nós podemos entender, isso significa o seguinte: a principal artéria do corpo, a aorta, se rompe por dentro devido ao endurecimento dos vasos sanguíneos ao longo de muitos anos. Isso é algo súbito, catastrófico pela rapidez. A pessoa pode falecer em 1 minuto e, infelizmente, aos 71 anos isso está longe de ser raro. Segundo informações preliminares, não há sinais de violência ou indícios de ação intencional. O que não está claro aqui é que, em princípio, os senadores, o presidente até mais, digamos assim, mas mesmo assim os senadores passam por exames bastante intensivos. E algo acontece com eles. De alguma forma, eles não se sentem bem, mentalmente falando, de forma totalmente diferente. O pessoal que os atende, o pessoal dos seus escritórios, chama os médicos e os manda para exames. Não sei o que vai ser descoberto, talvez ele não tenha ido a esses exames, talvez ele não gostasse deles, talvez seja outra coisa, mas isso é muito estranho. E aqui eu sou obrigado a dizer 2 coisas. A primeira versão oficial foi anunciada e eu não tenho o direito de escondê-la de vocês ou fingir que ela não existe. Se no programa anterior a palavra envenenamento ficou meio que no ar, hoje eu sou obrigado a dizer que os médicos falam sobre a aorta e não sobre veneno. Quem quer ser honesto deve aceitar o novo fato e não se apegar à suposição de ontem. Segundo, e também, para ser sincero, lá no fundo, bem dentro de cada um de nós, existe aquela sensação silenciosa de que nem sempre nos contam tudo exatamente como realmente acontece. E aqui existe uma pista legítima, até mesmo no próprio documento, quero dizer, no atestado de óbito, enquanto ainda está com status pendente. Ou seja, isso está pendente, não é final, é preliminar. A causa final e a chamada natureza da morte só serão oficialmente confirmados após a toxicologia e a microscopia. Ou seja, inicialmente coração e vasos sanguíneos, o desfecho ainda virá. Estou apenas repetindo o anunciado, e as conclusões, como sempre, ficam por conta de vocês. Graham planejava se encontrar com Trump quase imediatamente após a chegada. Porque, como ele disse a Trump em uma conversa telefônica, ele tem uma ideia de como aprovar a lei eleitoral no Congresso. Ou seja, aquele sobre o qual Trump diz que é a coisa mais importante que ele tem na mesa, que o Congresso deve aprovar obrigatoriamente e ele deve assinar. Graham falou sobre essa lei e meio que falou sobre como vai fazer essa lei passar, mas alguns detalhes provavelmente deixou para depois ou para um momento especial e decidiu discuti-los com Trump. Agora bem, eu vou voltar a isso um pouco mais tarde, mas agora vamos para o segundo assunto. Politicamente falando, a morte do senador e republicano, instantaneamente, se transformou em uma questão de poder, porque cada assento no Senado atual vale ouro. De acordo com as leis da Carolina do Sul, que é o estado de onde Graham é, a primeira ação cabe ao governador republicano Gary McMaster. Ele nomeia um substituto temporário, ou seja, alguém para exercer o papel de senador, não sei, ocupar o cargo de senador, e com certeza será um republicano. Bem, digamos em 90%, 100%. Dizem que 100% não existe, então é só por precaução. Então, o equilíbrio do partido é restaurado, mas isso vai até o dia 2 ou 3 de janeiro, quando o novo Senado, o novo Congresso, chega para substituir o antigo. Agora, entra em ação uma engrenagem acelerada, o período para indicação de novos candidatos ao Senado já começa em 21 de junho, quer dizer julho, desculpe, ou seja, já, totalmente.
As primárias republicanas especiais vão acontecer até 11 de agosto. Se necessário, haverá um segundo turno em mais 2 semanas, e a própria eleição será em novembro, onde um republicano vai disputar contra um democrata. E o segundo turno será necessário dentro, ou seja, do Partido Republicano, se nenhum dos candidatos obtiver 51 votos. Os nomes dos potenciais candidatos já foram mencionados, e os mais citados são congressistas. Este é Joe Wilson, ele provavelmente é o republicano mais antigo do estado. Seu sucessor mais provável, ou seja, entre os membros do Congresso foi publicamente mencionada Nancy Mace, que, segundo rumores, também estava de olho na vaga de senadora. Na lista também está a vice-governadora Pamela Yvette. Pelos democratas concorre Annie Andrews, e não Andy, desculpe, Annie Andrews. Ela já planejava concorrer nas eleições de novembro, mas agora é pelos democratas. Para os republicanos, claro, isso é um teste de estresse, não é? Carolina do Sul, um estado profundamente vermelho, onde Trump teve 56% nas eleições, e qualquer candidato do Partido Republicano, portanto, é obrigado a vencer. Quase automaticamente, mas o quase não conta, quase não é garantido, especialmente quando é preciso tornar uma pessoa nova conhecida em poucas semanas. O senador em exercício, o senador sempre tem conexões construídas ao longo dos anos, reconhecimento, como se diz, todos o conhecem e assim por diante. O substituto não tem isso. E por isso, claro, procuram uma pessoa que também seja conhecida no estado. E é aqui que chegamos ao principal, ao motivo pelo qual Graham, na verdade, foi a Kiev, acho que pela 10ª vez. Então, vamos falar sobre as sanções, porque a saída dessa pessoa não é apenas uma cadeira vazia, é possivelmente a perda do arquiteto do projeto de lei antirrusso mais rigoroso dos últimos anos. Que lei é essa? Ela se chama Lei de Sanções contra a Rússia de 2025. Por que 2025? Porque ela foi iniciada em 2025. No Senado, ela está sob o número S1244, mas entre o povo, ela foi apelidada de Sanções do Inferno. A essência é simples e arrasadora para o orçamento russo. Tarifas variando de 0 a 500% para qualquer país que compre petróleo, gás ou urânio da Rússia. Petróleo, gás ou urânio. Sim, 500% não é um erro de digitação, não é engano. O golpe não é tanto contra a própria Rússia, mas sim contra seus principais compradores, China e Índia. Se quiserem negociar com os Estados Unidos, parem de alimentar a guerra. Graham apresentou esse projeto de lei em janeiro de 2026, ou seja, ele o escreveu em 2025 e apresentou em janeiro de 2026. E, o que é importante, apresentou junto com Trump a bordo do Air Force One. Por trás desse projeto de lei, havia uma força rara nos dias de hoje. Cerca de 72 senadores de ambos os partidos. Aliás, em certo momento foram 80, mas depois alguns senadores e situações mudaram. Ainda assim, 72 senadores apoiam totalmente o projeto. E, senhoras e senhores, 72 é mais do que 60, ou seja, eles podem superar qualquer resistência, até mesmo do presidente. Na verdade, não há problema, não são 70, são 72, é muita coisa. E aqui vem o momento mais dramático em termos de tempo. Literalmente, 1 ou 2 dias antes da morte, em 10 de julho, Graham anunciou que finalmente alcançou o principal. Ele obteve o consentimento da administração processual e de Trump. O que isso significa? Ele anunciou como se estivesse com Trump, mas como dizem, o diabo está nos detalhes. Quando ele anuncia quem depois recebe o direito de decidir de 0 a 500% e coisas do tipo, isso foi analisado. E então, no final das contas, eles chegaram a um acordo. A Casa Branca, que antes hesitava por não entender bem, agora quer liderar o processo, mas ainda não está claro o que acontecerá após a aprovação. Enfim, a Casa Branca, que antes estava freando, deu sinal verde. E isso aconteceu no momento perfeito para o ataque. Os ucranianos, com seus drones, conseguiram, segundo estimativas, desativar até 40% da capacidade de refino de petróleo da Rússia, ou seja, a alavanca está no máximo, o apoio da Casa Branca foi obtido, os votos no Senado estão garantidos. E nesse momento, o principal motor do projeto de lei para. O coração dele literalmente parou no auge de sua campanha. Daí vem a sua pergunta legítima: isso é possível sem o senador Graham? Aqui está a minha resposta. Sim, é possível, e explico o motivo.
Graham foi o motor, mas, para ser sincero, não era a única, digamos, engrenagem. O projeto de lei tem um segundo autor principal, e é o senador democrata Richard Blumenthal. E o que eles faziam? Bem, eles trabalhavam bastante juntos, mas o fato de terem apresentado o projeto juntos, sendo um democrata e um republicano, foi o que o tornou tão forte e popular. Então, como eu já disse, há mais de 70 apoiadores, chamados de coautores, que basicamente assinaram depois que o projeto foi apresentado. Essas pessoas já assinaram. E o que decide tudo é o consentimento de Trump, sim, que foi obtido ainda em vida de Graham. A arquitetura jurídica está pronta, o texto escrito, o acordo com a Casa Branca fechado e os votos reunidos. E o que está faltando agora, você vai perguntar? Duas coisas. A primeira é a vontade do líder da maioria republicana, John Thune. É ele quem controla o tempo no plenário e decide quando colocar qual projeto de lei em votação, se vai levar adiante ou não. Bem, quero dizer, para votação, discussão, etc. O segundo ponto é mais sutil. Falta um seguro político. Trump concordou em apoiar o projeto de lei sob a condição de flexibilidade. O direito de decidir quando e contra quem aplicar tarifas. Graham, enquanto vivo, era o falcão que pressionava o acelerador e mantinha o tema em debate. Há um grande risco de que a lei seja aprovada, mas em uma forma suavizada, adormecida, tipo um arcabouço ameaçador no papel, aplicada, por assim dizer, bem, aplicada quando o presidente decidir aplicá-la. E aí recai sobre o presidente um fardo pesado. Não, eu não posso fazer nada, como se diz. Me entregaram isso e eu fui obrigado a assinar, porque de qualquer jeito eram 80, 72 pessoas. Porque, como se diz, mesmo sem mim, se eu não tivesse assinado, eles teriam votado de novo e pronto, meu veto teria sido rejeitado, então eu não posso fazer nada. Eu não sou ruim, eu sou bom, mas eu não posso fazer nada, certo? E a outra opção é quando, os chineses dizem M. Então acontecem negociações, conversas, e de repente fica claro que, bem, nós concordamos que essa lei específica não vai entrar em vigor. Aqui, como se diz, surge uma ironia amarga. Se o projeto de lei for aprovado nas próximas semanas, no momento, e o momento, digo, é perfeito, quase certamente ele será apresentado como um monumento ao Graham, como o cumprimento de sua última vontade. A morte do arquiteto pode se tornar aquele impulso emocional que faltava para que T1 levasse o projeto de lei ao plenário, como se diz, sim, ou seja, colocasse para votação. Ou seja, uma pessoa que não viveu para ver sua vitória por apenas alguns dias pode garantir essa vitória pelo próprio fato, pelo ato de sua partida. Para a Ucrânia, isso significa que a janela de oportunidades não se fechou, talvez até tenha se aberto ainda mais. Nas conversas, Graham dizia: nós concordamos com a Casa Branca sobre uma versão do projeto de lei que eles apoiam, o que significa que ele se tornará lei. Além disso, ele criou o que chamou de sua própria fórmula para acabar com a guerra. 3 pinceladas. Tornar a Ucrânia mais letal, fazer, bem, digamos assim, deixar claro para todos que alimentam a Rússia que terão que pagar por isso. E, aliás, a Europa também. E, ao mesmo tempo, deixar para Putin uma saída que não seja humilhante, como ele disse, uma forma de sair da situação. Sim, para que a guerra possa ser encerrada. Ou seja, não colocá-lo em uma posição humilhante. Agora, veja como o mundo se despede dele. E isso também fala sobre a grandeza da pessoa. Trump escreveu de forma breve e ao seu modo: Lindsey Bill, você fará muita falta. Tão triste. E acrescentou que Graham era um verdadeiro patriota americano e sempre trabalhou. O líder republicano no Senado, John Chan, disse que sente um peso no coração e que a influência de Graham no sistema judiciário federal, em nossa defesa e em sua amada Carolina do Sul, será sentida por gerações. De Kiev, Zelensky respondeu: a América e o mundo perderam um líder determinado. Ele, Graham, foi um verdadeiro defensor da liberdade que esteve ao lado da Ucrânia no momento em que mais precisávamos. E lembrou que o senador visitou o país 10 vezes durante a guerra. Eles só se viram 2 vezes na semana passada. E de Jerusalém vieram talvez as palavras mais pessoais. O primeiro-ministro Netanyahu escreveu: Israel perdeu um dos seus melhores, maiores amigos. A América perdeu um grande patriota. Eu perdi um amigo?
E acrescentou que isso era a essência de Graham. Lindsay entendia que a segurança de Israel e dos Estados Unidos era inseparável. O presidente de Israel, Herzog, chamou Lindsay de um farol de clareza moral. Aliás, sempre diziam dele que era uma pessoa absolutamente moral. Vamos juntar tudo isso. Em um dia, a questão em aberto foi encerrada com um diagnóstico oficial: dissecção da aorta, a natureza. Embora os médicos ainda não tenham dado o veredicto. A cadeira no Senado entra em uma corrida apressada, onde os republicanos são obrigados a vencer, mas vamos ver como dizem, precisam conseguir a tempo e fazer tudo do jeito certo. E o principal legado de Graham é as sanções do inferno contra a Rússia. Perdeu o motor justo quando podia passar. Agora 3 pessoas decidem tudo: Blumenthal, que pegará a bandeira, e Tooney, que abrirá a porta do salão. E Trump, que segura a alavanca na mão. Se essa lei será um monumento ao senador, ou se vai adormecer silenciosamente na mesa do presidente, veremos nas próximas semanas. Vamos acompanhar. Agora, sobre o que preocupa o presidente e a Casa Branca, e provavelmente também a este humilde servo mais do que tudo. É o projeto de lei chamado Safe America Act. Ele exige que, ao se registrar como eleitor, seja apresentado um documento que comprove a cidadania e depois, durante a votação, um documento que comprove que você é você. Os apoiadores apresentam, naturalmente, como uma barreira contra o voto de não-cidadãos e a Câmara dos Representantes já aprovou. Fevereiro deste ano, sim, fevereiro de 2026, e no Senado ele ficou parado. Os democratas têm votos suficientes para o que chamamos de obstrução parlamentar. É preciso, então, 60 votos para quebrar a obstrução parlamentar e nós, republicanos, não temos isso. Nenhum democrata está disposto, então, a mudar de lado para o nosso. Foi isso que Graham falou sobre o método técnico e como conseguir aquilo que não dá para conseguir de frente, de forma direta. E, de fato, existia um método técnico. O segredo é que Graham era o presidente do Comitê Orçamentário do Senado e isso dá uma ferramenta especial chamada reconciliação orçamentária. Uma lei assim passa. Por maioria simples de 51 votos, não 60-51, e o filibuster não se aplica a ela. Leis assim, agora não importa o motivo ou como, são essas as regras no Senado. Ou seja, só precisamos saber que os democratas podem ser contornados. Problema. Existe um problema. Existe uma regra chamada regra Byrd. Na reconciliação orçamentária, nesse negócio aí, só pode ser incluído o que está relacionado a dinheiro. E não simplesmente política pura. Existe um cargo responsável pelas regras do Senado que verifica se os projetos de lei apresentados estão de acordo com a Constituição e com todas as leis. Então, essa autoridade responsável pelas regras do Senado risca tudo o que não tem relação com o orçamento. Graham pensou em como contornar isso, não proibir diretamente, mas fazer isso, ou seja, tornar a votação uma condição para receber o dinheiro. Ele sugeriu criar programas de subsídios. Disse que, para receber esse subsídio, você é obrigado a remover os ilegais da lista de eleitores e verificar. Assim, a medida se apoia nos gastos e, de acordo com seus cálculos, passa pelo responsável pelas regras do Senado. Suas próprias palavras: a reconciliação orçamentária tem limites, mas nós faremos o primeiro pagamento do SAVE Act por meio da reconciliação orçamentária. E sobre a estratégia, precisamos estar no ataque, fazer os democratas votarem contra a concorrência. O quê? Contra a maioria dos americanos? Porque, na verdade, isso, você lembra, 75, 80%, se não me engano, dos americanos entrevistados querem que apenas pessoas que têm cidadania possam votar. E depois, quando forem votar, que mostrem que são realmente quem dizem ser. Não lembro se são 70%, 75% ou 80%, mas é a grande maioria. Graham anunciou publicamente esse plano no rádio lá na sua, digamos, Carolina do Sul. Então, o plano era amplamente conhecido no campo republicano. Ou seja, a própria ideia não morre com ele. Ela foi anunciada, ela é conhecida. O que realmente se perde é o domínio dessa alavanca. O martelo de presidente do Comitê Orçamentário estava nas mãos do Graham, e era justamente ele que dava o direito de incluir instruções na reconciliação, esse martelo que está nas mãos, ou seja, quando você é o presidente, você pode. Trump, aliás, queria um caminho mais duro. Digamos, arrombar com uma alavanca, cancelar ou contornar a obstrução,
Mas o líder da maioria, Tooney, afirmou que não há votos suficientes no partido para isso. O caminho alternativo de Graham pelo orçamento era o principal e único viável para esse assunto. O que está acontecendo agora? Tudo depende da rota orçamentária alternativa, mas ela se esgotou, ficou órfã no ponto mais sensível. É preciso um novo presidente do comitê orçamentário que, primeiro, queira gastar a preciosa conciliação justamente em um tema eleitoral e, segundo, consiga aprovar a estrutura de subsídios, esses subsídios, sim, a estrutura de subsídios, pelo consultor parlamentar. O próprio Graham, mesmo em vida, mirava não o presente, mas o pacote de outono de 1926, ou seja, a janela, como se diz, ainda estava pela frente e não era para agora. O resultado, para ser sincero, sim, o plano está vivo, é publicamente conhecido. Lá a parte da Câmara está feita, a Câmara significa a Câmara Baixa do Congresso, mas o motor e principalmente o martelo orçamentário ainda estão perdidos e agora o destino da lei depende de quem vai pegar esse martelo e se ele vai querer usar esse martelo para bater na cabeça do democrata. Então, senhoras e senhores, a morte de Graham atingiu nossos planos de forma séria e dolorosa. Mas eu acho que os republicanos vão encontrar muito rápido outro representante, quer dizer, outro representante. Que representante? O que eu estou dizendo, presidente? Outro presidente deste Congresso. E eu espero muito que uma das condições para sua nomeação seja a aprovação desta lei. Isso é tudo por hoje. Até o próximo programa.